Shalom, povo de Deus, meus irmãos, como vocês estão? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí contigo. Como é que foi sua semana? Como é que foi seu final de semana? Tem feito seus devocionais, orado diariamente, lido a Bíblia diariamente, veio à igreja cultuar juntamente com o corpo de Cristo? Não abra mão dessas coisas, meu irmão. De verdade, não abra mão dessas coisas. Hoje, nós vamos estudar Esther, capítulo 7. Mas antes, a gente vai começar orando. Ó Deus, nós queremos te louvar, Pai. Queremos te agradecer porque Tu és esse Deus tão especial que cuida de nossas vidas em todo e cada momento. Obrigado porque Tu tens nos dado esse tempo de busca de te conhecer através da leitura e estudo da Tua palavra. Abençoa os meus irmãos que em algum momento estarão assistindo esse momento de pastoreio. É o que eu te rogo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegou o momento de louvar. Vamos adorar nosso Deus? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos no início. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda
águas como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas
Bom, agora a gente vai orar. Eu quero te pedir mais uma vez para colocar aí no chat, né, o seu motivo de oração, para que a gente possa orar uns pelos outros. Mas também falar que, assim, olha o que está lá no chat, ore, né, também. A gente tem que orar sempre uns pelos outros. Isso é tão importante na nossa caminhada, na nossa vida cristã, né? Então coloca os seus motivos pessoais, que por enquanto aqui a gente ora, né, pelos nossos motivos mais gerais. Senhor, ó Pai, eu quero apresentar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que está assistindo, que está ouvindo este momento de pastoreio agora. Sonda o coração, Pai, vê o que está de alguma forma trazendo algum tipo de aflição, de ansiedade, o que está acontecendo na vida desse meu irmão, Pai, dessa minha irmã, e derrama da Tua graça, derrama da Tua cura, derrama do Teu poder, derrama da Tua misericórdia, Senhor, pois precisamos de Ti, Pai. Ó Senhor, abençoa nossas famílias, abençoa esta instituição que Tu criaste para nos abençoar. Que nossas famílias tenham sede de Ti, tenham paz em Ti, que elas descansem em Ti, que elas Te desejem acima de todas as coisas, que elas Te amem acima de todas as coisas. Senhor, quero Te rogar também pelas nossas lideranças, Pai. Abençoa nossos pastores, nossos presbíteros, diáconos, líderes. Ó Senhor, abençoa a liderança política, a liderança judicial, a liderança legislativa. Abençoa, Senhor, toda a liderança que Tu tens instituído sobre nossas vidas, para que elas Te conheçam genuinamente, para que elas recebam a melhor bênção que alguém pode receber, que é Te conhecer. E assim, para que o povo seja abençoado por causa de alguém que é líder e que Te ama e Te conhece. Abençoa também esse nosso estudo agora, é o que nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram sua Bíblia aí, Esther, capítulo 7. Enquanto vocês vão chegando no capítulo, eu vou relembrando e fazendo uma breve introdução aqui, tá? Então, eu quero primeiro relembrar o finalzinho do capítulo 2, porque vai ser importante para a gente entender o contexto aqui. Eu vou ler capítulo 2, versículos 21 a 23, tá? Então, diz assim: Naqueles dias que foi quando Esther foi escolhida rainha. Estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Bom, uma historinha que aconteceu lá em Esther 2 e que já já vocês vão ver que ela casa com o que a gente vai ler aqui. Mas aí eu quero fazer uma grande introdução, uma grande contextualização, porque existe um tema que percorre toda a Escritura Sagrada e aparece claramente no livro de Esther. Por exemplo, em Gênesis 3, Deus anuncia uma guerra entre 2 descendências. E ao longo da história, essa oposição aparece. A descendência da mulher e a descendência da serpente. Né? Então, a gente está falando de Caim e Abel, de Faraó e Israel, de Golias e Davi, de Amã e os judeus, Herodes e o menino Jesus, dentre outros, e o objetivo era sempre o mesmo: impedir o cumprimento das promessas de Deus. Isso se torna ainda mais interessante
quando a gente lembra que Amã, que é um personagem grande, né, nessa narrativa aqui do livro de Esther, ele é identificado como sendo um agagita. Deixa eu explicar isso. Agag era o rei dos Amalequitas. E os Amalequitas, eles são um povo que se tornou um inimigo histórico de Israel. Por outro lado, Mordecai, ele pertencia à linhagem da tribo de Benjamim, a família do rei Saul, por sinal. E o conflito entre Amã e Mordecai, eu quero que vocês comecem a perceber isso, não era apenas algo pessoal, era o reaparecimento de uma antiga hostilidade entre os descendentes de Agag e a família de Saul. Esse antigo conflito continua presente no tempo de Mordecai, no tempo de Cristo e no nosso tempo também. Bom, vamos pensar um pouco aqui sobre a situação de Amã, tá? Pensar a situação dele antes da confusão, né, que ele mesmo causou para ele. Amã era casado, tinha 10 filhos, uma saúde excelente, era o segundo na linha de comando da nação mais poderosa da terra naquele momento. Porém, apesar de tudo isso, ele era incapaz de gozar o status quase inalcançável que ele já possuía. Ele não conseguia se deleitar no que ele já tinha. E essa incapacidade era decorrente do ódio de Amã por Mordecai e também, né, pelos judeus. Amã, ele tinha uma grande expectativa, que era de ser honrado pelo rei. Mas Mordecai foi quem acabou recebendo, né, esse reconhecimento real, e Amã volta para casa envergonhado, com raiva, triste, né? E enquanto está ali discutindo com sua esposa o que tinha acontecido, os eunucos do rei levam Amã para o segundo banquete que Esther tinha preparado. Aqui começa a nossa leitura, tá? Então, Esther, capítulo 7, versículo 1. Leiam aí comigo. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther no segundo dia durante o banquete do vinho. Percebam que Esther, ela utilizou uma prática persa, uma prática da cultura persa, para encontrar o favor do rei. Ao mesmo tempo em que Amã estaria ali de guarda baixa, né? Foi uma grande sabedoria da rainha ali naquele momento que Deus deu a ela. Disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. O rei estava ali, né? Pipocando de curiosidade. Ele estava de verdade, assim, querendo saber qual era o pedido da rainha, mas ao mesmo tempo ele demonstra respeito e um reconhecimento a Esther como sendo a sua rainha. De alguma forma, a gente pode também entender que das 3 pessoas que estavam ali presentes naquele banquete, para Assuero, quem estava na posição mais baixa era Amã. Era o próprio Assuero, Esther e só depois Amã. E nesse momento fica claro que, apesar de ainda não saber a razão de não ser chamada pelo rei há 30 dias, né? Isso não foi algo pessoal. O rei não estava com raiva da rainha. O rei, na verdade, ele estava curioso e não conseguia mais tirar o assunto da cabeça, né? E agora Esther entende que o tempo de falar está maduro. Versículo 3. Então respondeu a rainha Esther e disse:
Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivesse vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é? Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Aparentemente, até aqui, o rei ainda não sabia que a sua rainha Ester, ela era judia. Mas, ao mesmo tempo, isso não era uma questão importante para o rei. Eu fico aqui imaginando, né, o rei curioso, pensando lá, quem é que poderia ter feito algo tão grave assim dessa forma, né? E Ester, utilizando as mesmas palavras do decreto real, naquelas cartas que foram escritas ali por Amã, né, e em seguida chanceladas pelo próprio rei, ela pede clemência para si e para o seu povo. Agora, perceba, o rei ele está se sentindo enganado, não pela rainha Ester, mas por alguém. Alguém me enganou. Alguém estava me manipulando. Amã, ainda não foi revelado, né, mas a gente sabe, Amã, ele estava criando o seu próprio reino bem debaixo do nariz de Assuero. E, inclusive, roubando pessoas ali, né, do reino persa. Os judeus, eles não estariam mais sob jurisdição de Assuero, mas seriam agora escravos de Amã. Na cultura ocidental, né, a gente tem uma dificuldade com essa palavra, né, com essa questão de escravos, né, porque efetivamente é um período muito tenebroso da história da humanidade e de uma forma especial dos povos ocidentais do globo, né. Mas as escrituras, elas sempre trataram assim escravos em um contexto muito diferente desse que a gente conhece aqui na nossa própria história. Eles eram entendidos como servos e servas, né? Entretanto, o Novo Testamento, por exemplo, ele é repleto de textos que permitem a gente entender, né, claramente o significado dessa palavra. No grego, né, do Novo Testamento é o doulos, né, que pode ser traduzido como escravos, mas também como servos ou servas, né? E curiosamente, o plano de redenção de Deus, ele não nos livra da servidão. Ele nos livra de uma má servidão. Porque ele nos livra da servidão do pecado e nos coloca como servos de Deus. Ele nos livra de algo que nos levava para a morte eterna, e nos coloca em uma servidão que nos dá vida, que nos dá prazer. É uma servidão em que nós somos livres para servir. Nós amamos servir. A gente tem prazer nessa vida. É muito diferente, é muito belo isso, assim, né? Como que a Bíblia apresenta essa lógica. Algo, eu ouso dizer, né, até poético mesmo para a gente. Mas vamos voltar ao texto. Versículo 6, me acompanha aí. Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Então, tentem visualizar agora o rei Assuero. Ele, talvez começando ali a se lembrar da reunião que teve com Amã 3 meses atrás.
e percebendo como que foi manipulado por Amã. Então o rei vai para uma área, né, ali fora, tomar um afresco, pensar no que fazer. Claramente que não era simplesmente uma questão de prata, mas uma ação pessoal de Amã com o intuito de receber reconhecimento, riquezas, poder, vingança, daí por diante. Então, voltando ao texto, né? A gente viu que o rei saiu do palácio. A gente está no versículo 7. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe, junto à casa de Amã, a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Veja como é que Mordecai foi lembrado, né? Por aquela passagem lá do capítulo 2 de Ester. Já Amã, aqui na nossa narrativa, ele não está mais temendo apenas pela sua posição, né? Ele não está com medo de ser demitido, né? Ou de ser rebaixado, não. Agora ele teme por sua própria vida. O seu pânico, o seu pavor ali naquele momento o levou a decisão mais equivocada que ele poderia tomar, porque isso culminou com a decisão de sua morte, que era a de ficar ali, né, sobre a rainha Ester ali, né. Bom, por muito tempo, meus irmãos, Amã, ele pensou que ele controlava a sua própria vida, que ele controlava os acontecimentos ali no Império Persa. Entretanto, Deus nunca perdeu esse controle, ou nunca entregou esse controle para Amã, nem o controle de coisa alguma, para ser ninguém, para falar a verdade, né? Assim como foi com Amã, também é nos nossos dias. Deus permanece no controle de todas as coisas, literalmente, todas as coisas. Quer ver um texto que eu acho muito precioso quando eu estou meditando nesse tipo de passagem? Salmo, capítulo 37, os versículos 35 a 37. Diz assim: vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta ao que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. A nossa prosperidade é conhecer o próprio Deus. E se nós recebemos isso verdadeiramente, ninguém tem poder de tirar. Glória a Deus por isso, não é não? Em segundo lugar, eu queria falar para vocês acerca da fidelidade de Deus, porque a fidelidade de Deus ela é um caminho preparado pelo próprio Deus para a gente. Deus preparou um caminho de fidelidade dele para com os seus. E é o próprio Deus quem garante a nossa perseverança. Então percebam a sabedoria que Ester teve. Uma ação boa, né, que Mordecai teve algum tempo atrás. Em tudo Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, daqueles que escutarem, obedecerem e ouviram o seu chamado. Então percebam, Deus nunca mudou. Ele permanece fiel. Deus é Deus.
e Ele não muda. Ele não muda. Tenha guardado no seu coração o versículo 1 do Salmo 40. Diz assim: esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Pensa aí, meu irmão. Tenta imaginar a cena. Você de joelhos, orando. Deus se levanta do trono e se inclina para ouvir o seu clamor. E Ele escuta. Com amor, Ele te escuta. E Ele se abaixa. Ele continua se inclinando para agir em teu favor, para te guardar do mal. Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Esse Deus que é soberano, que governa todas as coisas, mas que também é um Deus fiel e é um Deus imanente, que se relaciona com seus filhos, que cuida de cada um de nós. Em terceiro lugar, a vida do que crê em Deus é uma vida de satisfação nele. Não importa se nós temos muitos bens, se nós temos um grande nome, uma grande reputação. Não importa se as nossas obras, ações, atitudes são conhecidas ou foram reconhecidas. Deus é quem nos faz plenamente satisfeitos com aquilo que Ele já nos deu. E eu quero falar isso de uma forma muito direta e muito clara. O que Ele nos deu e que nos satisfaz é Jesus Cristo. Conquanto Deus cuide de tudo, eu já falei disso, Deus cuide de tudo. Não é a casa, não é o carro, não é o dinheiro na conta, não é o celular, não é o emprego, não é o concurso, não é nada disso que dá ao crente satisfação. Porque tudo isso é efêmero, tudo isso é passageiro. Mas a nossa satisfação está em conhecer o Deus eterno e prosseguir conhecendo Ele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, que privilégio nosso podermos falar que conhecemos o único e verdadeiro Deus, que nos relacionamos com o Deus Criador do universo, Criador de todas as coisas, que somos filhos daquele que é o dono de tudo, o dono do ouro e da prata, e que nos amou de uma forma tão especial, que mandou seu Filho unigênito morrer pelos nossos pecados. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai. Em todo tempo Tu és bom. Continua nos guardando, nos dando alegria em Ti, Pai. É o que Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos para o último louvor? Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer.
nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau, meus irmãos.